Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui da teoria pra vocês. E a teoria do vídeo de hoje é o seguinte, sobre essa questão de relacionamento e o tempo de relacionamento. O que que significa o tempo de relacionamento dentro do relacionamento? Porque, tipo, eu conheço pessoas que se conheceram, passou um mês, em menos de um mês que elas se conheceram, elas foram morar juntas. E já faz mais de 10 anos que são casadas. Eu conheço pessoa que namoraram 7 anos, namorou durante 7 anos e não casou. Eu conheço pessoa que namorou exatamente durante um ano e depois de um ano se casaram. E casar que eu falo é na igreja e também no civil. Casar tudo casado certinho, com festa e tudo mais. Festa, velão e caixote, né? Tudo mais. Porque também algumas já ficaram menos de um ano junto de casado e já terminaram. Com esse casal que namorou 10 anos, casou e depois de 6 meses de casado terminaram. Com esse casal que tem casos aí que tem 20 anos, 30, 40 anos de casado, até mais, que estão morando junto por conveniência, que estão morando junto que já nem fazem sexo há mais de ano, que não faz sexo um com o outro, não tem mais a intimidade com o outro, a paquera, o namoro, as coisas, tudo que tem essas fases, só porque casaram, perderam, deixaram de paquerar, deixaram de namorar só porque casaram. Um parou de namorar com o outro, um parou de paquerar o outro, um parou de querer conquistar o outro. Foram se afastando, são só dois amigos que moram juntos por conveniência. Que ambos têm aí seus benefícios no relacionamento, tem os seus benefícios de morar junto com aquela pessoa, acostumou com a convivência com aquela pessoa, aí é uma pessoa boa de conviver, uma pessoa é legal de conviver, só que não rola mais o sexo, não rola mais a paquera, o amor, etc e tal. Conheço casais aí de vários tipos de casal diferente, casal que é monogâmico, que só fica os dois juntos, casal que não é casal, que são três juntos, são três pessoas que estão juntos, que são trisal, que alguns até moram na mesma casa, outros moram em casa separada. Conheço casal aí que são mulher com mulher, são duas mulheres, uma mulher que casou junto com a outra. Conheço casal aí que é homem, que o homem casou junto com outro homem, os outros homens, os dois homens vieram tudo junto. Conheço casal que homem casou com mulher, casaram, estão vivendo tudo junto, alguns que tiveram filhos, outros que não quiseram ter filho, não tem nenhuma vontade de ter filho. Conheço vários casos de casal aí que estava casado, que teve filho e terminou. Conheço vários casos de casados aí que estão casados, que têm filho e não terminaram. Alguns não terminaram por causa dos filhos, outros não terminaram independente de ter filho ou não ter filho, eles não terminaram porque não quiseram terminar, quiseram continuar morando junto. Conheço casal que mora junto, se dá muito bem, estão mais de 30, 40, 50 anos casados, mas ainda namora com o outro, um paquera com o outro, um fica fazendo agrado pro outro, tentando conquistar o outro, um fica pensando na alegria de compartilhar os momentos da vida com o outro. E é com esses casais aí, vários casais que não tem cumplicidade, que um não conta os fetiches, não conta a fantasia sexual, não conta os desejos sexuais um pro outro, não tem cumplicidade, o outro não pode ser a própria pessoa, você não pode, ela não pode ser a mesma, não pode falar do jeito que ela dela ser, né? Fica pensando, medindo, avaliando as palavras que vai usar quando vai conversar com aquela pessoa, que apesar de estar casado, apesar de estar namorando, apesar de estar paquerando, apesar de ser colega de trabalho, o que for, qualquer pessoa, mas estou falando só na questão de casar, de um que mora na mesma casa que o outro. Aí você imagina morar na mesma casa que outra pessoa, você com a outra pessoa ali, aquela outra pessoa aí que você ama, mas você tem que ficar medindo palavras, pensando, mudando sua forma de falar, mudando sua forma de expressar. Não pode ser você mesmo, não pode contar seus medos, seus desejos, suas vontades, seus gostos, não pode contar seus pensamentos, você não sente vontade de contar para ela. Aconteceu alguma coisa na sua vida, uma coisa diferente, qualquer coisa que acontece, você não sente vontade de contar para aquela pessoa, você não quer saber a opinião daquela pessoa para nada, você não tá nem se aquela pessoa tá ali ou não tá, se existe ou não existe, só tá acostumado a conviver com aquela pessoa, e porque aquela pessoa te traz alguns benefícios dessa convivência, né? Você só tem essa convivência com essa pessoa, porque você tá tirando alguns benefícios aí, algumas coisas que às vezes não é nem ser interesseiro, não é nem que você quer tirar vantagem, se aquela pessoa não é nada, mas a convivência com aquela pessoa, que a pessoa é que propicia alguns benefícios, resolve os problemas de casa, é uma companhia que, aí para não me sentir sozinho, tem essa companhia, né? Uma pessoa que está ali para fazer as coisas junto comigo, para compartilhar o momento comigo, meus tempos, o livro comigo, as coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de ter uma companhia para fazer o que eu gosto de fazer, para ir nos lugares que eu gosto de ir, de hora de lazer, etc e tal. Então, a pessoa tirou alguns benefícios ali daquela convivência para ela não se sentir solitária, para não se sentir sozinha, que ela também não quer nem se envolver com outras pessoas. Aí tá, se envolve aí com que tá
convivendo, imagina você conviver com esse tipo de coisa, ou pior ainda, você conviver por necessidade, que não tem como você não consegue ser independente sozinho, você não tem a sua liberdade, né? Você não tem a sua independência, você tem a sua liberdade financeira, você não consegue morar sozinho, você não consegue ficar sozinho. Então você se imagina que coisa horrível que deve ser se depender assim, ter tanto medo de ficar sozinho, não aguentar ficar sozinho, que precisa de ter outra pessoa perto, né? Que se você não tá num relacionamento, você não tem uma pessoa ali, você não tem o amor, você não tem ali uma pessoa que você ama, uma pessoa que você quer fazer tudo com ela, que você tá namorando com ela, que você tá apaixonado por ela, que você quer conquistar ela, que você vê ela tentando te conquistar, que você vê ela tratando bem e tal. Você não vê, não tem aquela alegria, não tem aquela vontade de viver, aquela vontade de fazer as coisas junto com aquela pessoa. Você só tá ali por necessidade, única e exclusivamente por necessidade, né? Por ser dependente, tá? Imagina como que deve ser horrível essa questão, né? Imagina, deve ser muito ruim esse casal que acontece assim. Acontece, existe casal assim, tanto homem, quanto mulher com mulher, quanto homem com mulher, tanto que tem filho que não tem filho. Tem alguns casais, pior ainda até, tem alguns casais que usam essa questão do filho, né, como desculpa para não separar, para não divorciar, que não vai divorciar por causa do filho, e outros que tentam. Tem mulher que tenta engravidar para tentar manter o relacionamento. O cara, vou prender o cara, prender ele no relacionamento, vou algemar ele no relacionamento, amarrar ele. Tem gente que faz simpatia, tem gente que paga para fazer macumba, essas coisas, para hipnotizar a pessoa, para juntar uma, para obrigar aquela pessoa a ficar com você. Olha que coisa absurda, olha como que deve ser horrível. Você tem que fazer o murucubaca, você tem que pagar, você tem que implorar, você tem que negociar, você tem que fazer um truque, você tem que fazer uma magia, você tem que fazer alguma coisa para obrigar, porque não é a vontade. Você sabe que não é a vontade daquela outra pessoa. Você sabe que ela está sendo obrigada, você sabe que você está fazendo aquela macumba para ela, você está amarrando ela, está coisando ela, você tá engravidando, tá tendo um filho para poder prender ela a você, para ela não, para ela continuar no relacionamento com você. Olha que loucura que deve ser a cabeça de uma pessoa que pensa umas coisas dessas, que passa por uma situação dessa. E pior que existe casos assim, a gente vê por aí, todo mundo conhece gente assim. Agora, pare e pensa a questão do tempo de relacionamento, que eu ia falar no começo do vídeo. O que é o tempo do relacionamento? Né? O relacionamento é você ter a maturidade emocional para você se identificar com aquela pessoa, você conhecer aquela pessoa e você saber que você quer ficar com aquela pessoa, saber que você pode ser você mesmo, que você pode ser você do seu jeito que você é, seu jeito de falar, você não precisa ter medo de nada, de tudo, de qualquer coisa, né? Você pode ser qualquer coisa que acontece de novidade na sua vida, qualquer coisa que acontece de diferente na sua vida, qualquer coisa que você vê que você tudo que você gosta, você quer compartilhar com aquela pessoa, você quer contar com aquela pessoa, com aquela mesma pessoa que você quer transar, mas que acha ela muito boa de sexo e tudo mais, que ela te dá um sexo que é um sexo além do sexo que você sente quando você está transando com ela, você sente uma coisa que é muito mais além do só prazer carnal, você sente uma conexão muito maior com ela, não é só aquele prazer carnal, você pode ser você mesmo, você pode ser do seu jeito, você pode falar, você sente vontade de falar com ela, você pode simplesmente ser você se sente em casa, você se sente no lar quando você está com essa pessoa. Você se sente à vontade quando você está com essa pessoa, você tem cumplicidade com essa pessoa, você pode contar tudo. Essa pessoa sabe tudo da sua vida, você sabe tudo da vida dela. Tudo que você gosta de fazer, você quer compartilhar, quer fazer junto com aquela pessoa. Você quer estar junto com aquela pessoa. Isso sim é o relacionamento, isso é o tempo de relacionamento. E esse tempo de relacionamento é independente do tempo que você conhece a pessoa. Você pode conhecer só um pouquinho da pessoa, você pode conhecer a pessoa profundamente, você pode conhecer ela instantaneamente, você pode passar 20 anos, 30 anos, 50 anos, passar uma vida inteira para conhecer aquela pessoa e não conhece 100% daquela pessoa. Mesmo que exista a sinceridade entre vocês duas, mesmo que vocês tenham cumplicidade e tudo mais, a maturidade emocional, a maturidade espiritual, inteligência emocional e tudo mais, mesmo assim, você convive a vida inteira com a pessoa e você não conhece aquela pessoa 100%. Porque, mas também não é uma preocupação, não é um peso, não é uma coisa que você tem que conhecer 100% daquela pessoa. Não tem essa necessidade. A sua necessidade, o seu interesse é compartilhar suas coisas boas com essa pessoa. É ajudar essa pessoa quando essa pessoa precisa ser ajudada, quando ela pede ajuda. É compartilhar com ela as coisas que ela gosta, é fazer por ela as coisas que ela gosta, é fazer por você, pela sua própria vontade de querer fazer alguma coisa para agradar aquela pessoa. É você querer compartilhar seu tempo, seu momento, sua vida com aquela pessoa.
E se aquela pessoa é a mesma pessoa com quem você faz o sexo, você tem tipo, atração sexual muito grande, é muito bom o sexo, é a melhor coisa que tem no mundo, se for tudo a mesma coisa, tudo a mesma pessoa. Encontrar todas essas valências todas na mesma pessoa. Isso sim é o tempo de relacionamento. Quando você encontra todas essas valências na mesma pessoa, você tem seu tempo de relacionamento. E aí, se você vai manter o relacionamento com essa pessoa ou não, aí depende de você, né? Depende da sua maturidade espiritual, depende da maturidade espiritual daquela pessoa também. Né? Não só do você, depende da outra pessoa também. Que você querer namorar com aquela pessoa, é que a pessoa não querer namorar com você. E isso daí é praticamente um estupro emocional. Né? Porque assim, o que acontece? O estupro é da parte carnal da carne. Você vai transar com a pessoa que a pessoa não quer transar com você. Isso é o estupro. Agora, quando você quer transar e que a pessoa quer transar também, se os dois querem transar, um quer transar com o outro, transa de espontânea vontade, aí é sexo. E é uma coisa, pode ser só uma coisa carnal do sexo carnal, ou pode ser um sexo com algo mais, com sentimento a mais, uma coisa, que é uma coisa espiritual, uma coisa mental, uma coisa do desejar, do você desejar que a pessoa lá, né, e que a pessoa também te desejar de volta. Então, é essa a questão. Essa é a questão do tempo de namoro, não importa se é um dia, uma hora, uma semana, um mês, um ano. Não existe esse tempo de namoro, porque tanto ter relacionamento que dura tanto tempo mesmo de ter passado pelo lado proporcional, né? Vamos supor, ficou quanto tempo? Ficou um ano namorando. Depois de um ano namorando, ficou 6 meses noivo. Depois de 6 meses noivo, aí casou. Aí ficou 10 anos casado, divorciou. Aí o outro lá que foi, começou a morar junto com um mês, sem passar por esse processo todo, com um mês de namoro, tava morando junto, estão casados há mais de 10 anos, é um tempo maior do que o casal que fez o negócio tradicional certinho. Então isso daí é tudo conceito social, isso é tudo cultura social de cada sociedade, de cada civilização, de cada época do tempo, porque em cada época do tempo, em cada região, cada sociedade diferente, eles tinham os conceitos desse processo todo de como que era o namoro, como que era o casamento, quanto tempo precisava de estar namorando para poder noivar, quanto tempo de noivado tinha que ser até casar, se o casal podia divorciar, se não podia divorciar, etc e tal, que o casal tinha que ser só isso aqui, ponto final, né? Então, cada cultura, cada região, ao longo do tempo, teve as suas regras, seus conceitos sociais, o que era normal sobre isso. Igual a gente parar para pensar na história, um exemplo rapidinho para poder simplificar isso e finalizar o vídeo. Na época da escravidão era normal, na época da escravidão, tinha a lei que favorecia os donos do escravo, tinha a lei que dava para o dono do escravo o poder para ele julgar, para ele punir o escravo, se o escravo tentasse fugir, porque era um perigo para a sociedade, porque era o exemplo, o maior exemplo do escravo sendo desobediente, fugir e tal. Tinha lei que por lei, de acordo por lei, o cidadão de bem, o cidadão correto que vivia em sociedade, a lei, o cidadão religioso, tudo que ia na igreja todo domingo e tudo mais, era esse o conceito da lei. A lei ele podia punir o escravo se o escravo tentasse fugir. Se o dono do escravo, se o senhor da terra falou assim, manga com leite faz mar. Aí o escravo foi lá e falou, não, manga com leite não faz mar. O quê? Isso é uma afronta, é um desrespeito, é uma ofensa contra o dono do escravo, está chamando o dono do escravo de mentiroso, etc e tal. Por lei, o dono do escravo tem o direito garantido de julgar e punir o escravo para servir de exemplo para o outro escravo, para o escravo fazer mais, para os outros escravos não fazer igual também. Porque se os escravos começam a se rebelar contra o dono dos escravos, e aí o que acontece? Eles são maioria, né? São todos mais fortes também, porque esse trabalho braçal a vida inteira só serve para isso. Então imagina só essa questão, como que era cultural normal. Mais atrás na história, ainda 2000 anos atrás na história, era normal crucificar as pessoas na cruz, deixar o corpo lá apodrecendo durante meses, que demorava, não morria instantaneamente. Os caras ficavam pendurados na cruz lá, porque o exército perdeu a batalha contra o exército do rei A, contra o rei B, aí o exército do rei A foi lá, acabou com o exército do rei B, ficava lá crucificado na terra, os ladrões e outros hereges também, né? Os hereges, principalmente, ficavam lá crucificados na cruz lá. Demorava semanas para morrer. E aí depois que morria, ainda ficava meses pendurado na cruz lá, na praça da cidade, nas entradas da cidade, nas ruas, assim. Você tava chegando na cidade e tá lá o corpo pendurado na cruz. Aí você tá na praça da cidade lá, tem as crianças, a família passando, as crianças jogando, não tinha futebol naquela época, né? Eles queriam jogando bola na rua. Como que eles faziam naquela época? Não tinha, né? Era um brinquedo a menos que não existia. Não existia nem brinquedo para criança, nem bola existia naquela época. Olha que doideira. Mas os corpos ficavam pendurados na cruz, as crianças iam brincando aí embaixo na rua, passando lá, andando de um lado pro outro com as famílias, e os corpos pendurados na cruz. Porque o poder religioso que tinha naquela época acusou de heresia, ou porque alguém acusou de ladrão, ou porque o imperador simplesmente mandou, porque o imperador não foi com a sua cara.
Porque o imperador que mandava em tudo na região nessa época, né? Que era normal essas crucificações no meio da praça da cidade e no meio das ruas assim e tal. Quem estuda história conhece as histórias. Quem não estuda não conhece. Então tá aí o vídeo. Pai pra todo, fui.